Olá, meu nome é Arthur. Moro em Osasco, no estado de São Paulo. Estou enviando este relato para compartilhar com vocês a experiência que eu tive com essa besta fera. Osasco é um município ao lado da metrópole de São Paulo e possuía antigamente muitas indústrias. Mas devido às altas taxas de impostos que a prefeitura estava cobrando e também a existência do incentivo para a implantação de empresas e indústrias no interior, muitas saíram de Osasco e se mudaram para outras cidades. Uma empresa que estava praticamente paralisada naquela época era a Cobrasma, uma famosa indústria que fabricava peças mecânicas para trens e para a indústria automobilística. O ano era de 1995 e as obras de construção de Osasco Plaza Shopping estavam sendo finalizadas, motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado que o normal e faltavam vagas para estacionamento. Devido à falta de vagas para estacionar os veículos e como uma parte do pátio de Cobrasma estava desativado, resolveram transformá-lo em estacionamento, pelo menos por algum tempo. Essa área que se transformou em estacionamento ficava próxima à linha do trem e era meio abandonada, com muitas árvores e algum mato ao redor, mas servia para sua finalidade. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar seus carros pernoitarem ali, devido ao preço que era mais convidativo do que outros estacionamentos existentes. Certo dia, em um sábado, me desloquei até o centro de Osasco para ir fazer compras em algumas lojas. E como havia o problema para estacionar, deixei o meu carro no estacionamento citado, que ficava no pátio da Cobrasma. Eu fui às lojas e após algum tempo, voltei para buscar o meu carro. Quando cheguei no estacionamento, vi um certo tumulto entre algumas pessoas, sendo uma delas a que tomava conta do estacionamento. Eu vi um rapaz com algumas fotos conversando com o segurança, dizendo mais ou menos a seguinte coisa: "E agora, como isso será resolvido?" E então o segurança respondeu: "Não tem problema, o carro já foi levado, mas tem as fotos." E o rapaz continuou: "Mas será que vão pagar?" E o segurança disse: "Acho que sim, pois tem as provas." E eles ficaram ali conversando, sendo que eu não pude evitar de ouvir. Então, quando o rapaz foi embora, eu perguntei ao segurança o que havia acontecido. E foi quando ele me contou uma história incrível. Ele disse que alguns carros passavam a noite no estacionamento, sendo que na manhã daquele dia, quando ele chegou até o estacionamento, um homem o procurou, dizendo que o seu carro estava com a frente toda destruída e estava assustado. O segurança disse que foi ver o carro, que era um Vectra, e quando ele chegou até o local onde o carro estava estacionado,
Ele não acreditou quando viu o veículo. O carro estava com rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por mordidas. O para-choque estava todo destroçado, com pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão, bem ao lado. Era como se alguma coisa tivesse atacado o carro com unhas e dentes e houvesse mastigado o capô e comido partes do para-choque. Ele também comentou que o mais incrível é que ao lado do carro, cujo o chão era de terra, haviam marcas de pegadas de algum animal. E pelo jeito, era algo bem grande e pesado, pois as pegadas eram bem grandes e profundas. Eu fiquei pasmo com a história, e então ele me disse: "Quer ver?" E eu disse: "O quê?" Então ele me mostrou as fotos. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado e o para-choque destruído. As fotos seriam usadas como provas. Depois, ele me chamou para ir até o local onde o Vectra estava estacionado na noite anterior, que era no fundo do estacionamento, perto de várias árvores. Quando eu cheguei lá, vi muitos destroços no chão, como partes plásticas de para-choque e alguns pedaços de metal. E a parte mais incrível, eu vi as pegadas da coisa que provavelmente fez aquilo. Eram como pegadas de cachorro, porém muito maiores e fundas na terra. Eram do diâmetro de um pé humano, mas com vários dedos em volta e afundados na terra, como se tivesse muito peso. Perguntei ao segurança se à noite não ficava ninguém ali, e ele disse que não, que só viram pela manhã. Também perguntei o que poderia ter feito aquilo, e ele me disse meio assustado: "Você acredita em lobisomem?" Eu nem sabia o que dizer, e ele completou dizendo: "Rapaz, eu vim do interior, e meu pai e o meu avô sempre me contaram histórias estranhas sobre esse tipo de bicho que surgia em noites de lua cheia e atacava pessoas, até mesmo matando algumas. Eles me contavam com tanta seriedade que eu não acho que estavam mentindo. E muitas pessoas disseram que já comprovaram a existência dessa criatura. E eu acho que só pode ter sido isso, pois ontem foi noite de lua cheia. Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo. Me despedi e fui embora. Mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro com a frente destruída, os pedaços no chão e as marcas das pegadas em volta do local. Eu não posso afirmar que foi um lobisomem, mas após tantos relatos de pessoas que já contaram fatos sobre essa criatura, e com base no que vi, eu posso dizer que realmente possa ter sido isso. Mas eu não gostaria de ter estado lá no momento do ataque,
e ver aquela coisa de perto. Boa noite.